Você tem medo de se soltar? Ou tem medo de ir para a vida? A forma como você respira conta como você vive a sua vida. Você sabia disso? Eu sou o Diogo Oliveira e você está no canal Viva Seu Flow. A maioria das pessoas respira mal. E isso tem muito a ver com as emoções. Então, uma respiração deficiente, ela vai produzir pouca energia para o corpo. Então, o corpo com pouca energia, ele vai ficar limitado nas suas expressões e nas suas sensações. Então, se ele está limitado nisso, ele vai estar limitado na vida. Quer entender um pouquinho mais sobre isso? Eu falei no vídeo anterior sobre energia. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas vamos continuar. Quanto mais você se deixa fluir na vida, mais profunda é a sua respiração. Se a sua respiração não está livre e profunda, opa, tem alguma coisa aí. E é isso que a gente vai falar nesse vídeo aí. Já aproveita, deixa um like aí, se inscreve no canal para dar uma força pro canal atingir, a chegar a mais pessoas. Então vamos lá. Emoções como raiva, orgulho, fúria, medo, tristeza, pesar, elas influenciam e são influenciadas pela respiração. Quando acontecem situações traumáticas na vida, então o corpo ele vai responder de uma forma física, que ele pode se enrijecer, ele pode comprimir, ele pode expandir para parecer maior, ou ele pode colapsar, desistir, certo? Então, tudo isso vai gerando alterações no corpo e, por consequência, alterações fisiológicas, né? A respiração ela tende a ficar mais restrita, mais curta, mais superficial, a musculatura ela tende a comprimir ou ela tende a desabar, ir para uma hipotonia, vai gerar alterações no funcionamento dos órgãos. Quando a ameaça passa, quando essa situação traumática passou, o corpo ele tende a voltar para o seu normal, para o seu funcionamento normal. Porém, quando essa resposta corporal ela permanece, mesmo depois que a situação passou, então ela vai corporificando e vai virando um padrão no corpo daquela pessoa. E toda alteração postural vai gerar uma alteração em todo o funcionamento do corpo. Porque pensem assim, nós somos feitos de tubos por dentro, tubo respiratório, digestório, vasos sanguíneos, linfáticos. Então, tudo vai tendo fluxos ali dentro. Quando eu tenho uma alteração que compromete a fluidez desses fluxos, eu vou ter alterações no seu funcionamento, inclusive na respiração, certo? Então, aquela amplitude de respiração, ela acaba sendo comprometida por alterações posturais. A respiração saudável é uma ação do corpo todo. Então, ela acontece como movimentos de onda. E assim, todo o corpo está envolvido em maior ou menor grau, certo? Por exemplo, assim, quando você olha um bebezinho respirando ou um cachorrinho, você pode ver que assim, a barriguinha, o peito estão fluindo junto com a respiração, certo? Por que eu dei esses exemplos? Porque o bebezinho, o cachorrinho, às vezes ainda não passaram por situações traumáticas que geraram alterações no corpo. Então, a respiração deles ainda está natural, certo? Então, a respiração ela é formada de dois processos, da inspiração, que é a entrada de ar, e a expiração, que é a saída de ar. A inspiração, ela começa de baixo para cima. Então, ela vai começar lá na pelve, vai passar pelo abdômen, pelo tórax, garganta e boca, certo? Então, essas cavidades do corpo por onde ela passa, ela vai se expandindo conforme o ar vai passando para dar essa passagem realmente do ar. Porém, se tem qualquer comprometimento em alguma dessas partes do corpo, em alguma dessas regiões, vai ter um comprometimento
na respiração. E quando eu falo em comprometimento, não está restrito a um comprometimento físico por conta de uma patologia, de uma disfunção, de um trauma físico. Sim, tem um comprometimento físico, mas na maioria das vezes ela tem uma origem emocional. Vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, a garganta, muitas vezes ela pode estar contraída ou comprimida para abafar sensações, para abafar sentimentos, principalmente de chorar, de gritar. O peito, o tórax, ele pode estar rígido numa sensação de enfrentamento ou de orgulho. Ou ele pode estar murcho por pesar, por tristeza. O abdômen, quando contraído, ele inibe o impulso sexual, inibe a sexualidade, inibe sentimentos de tristeza e até de raiva, certo? Então, essas alterações no corpo, por questões emocionais, vão comprometer esse fluxo, né, dessa onda respiratória na passagem de ar por essas partes, certo? Então, o diafragma, que ele está bem ali no ponto entre o abdômen e o tórax, é uma região que costuma ter tensões ali. Então, quando ele está tenso, ele não vai funcionar naturalmente. Ele é o principal órgão da respiração. O principal músculo responsável pela respiração, né? Pela expiração. Então, quando ele está comprometido, a respiração ela vai ser superficial. Ela não vai ter todo o seu potencial, né? Já a onda expiatória, ela começa ao contrário. Ela começa na boca e vai descendo. A expiração, ela induz a um relaxamento do corpo, de todo o corpo. Então, libera-se o ar que está retido nos pulmões e nesse processo libera toda a retenção, certo? Então, eu estou soltando o ar. Vamos entender que assim, a inspiração é um processo mais ativo, onde eu tenho a contração de alguns músculos e o principal deles é o diafragma. E a expiração ela é mais passiva, onde eu tenho um relaxamento e nisso solta-se o ar e vai soltando o corpo também, certo? Porém, pessoas que têm medo de se soltar na vida, elas apresentam dificuldades de expiração. Então, tem medo de se soltar, tem dificuldade de soltar o ar. Então, normalmente elas acabam apresentando um padrão onde, quando elas expiram, por mais que essa expiração seja forçada, elas tendem a reter uma quantidade de ar nos pulmões ali. Então, o pulmão sempre vai ficar um pouco inflada. Isso gera uma falsa segurança, como se assim, fosse faltar o ar, então eu preciso deixar um pouco guardado aqui. Mas, na verdade, essa dificuldade de soltar todo o ar tem a ver com uma falta de confiança, com medo e às vezes até um pânico, né? De se soltar, de se perder, de perder o controle e tal, né? Então, esse peito um pouco inflado, ele gera uma falsa segurança, mas que não condiz com a realidade, certo? É uma atitude, uma resposta inconsciente que a pessoa adotou. Pessoas que têm medo de ir ativamente para a vida, de ir para a vida mesmo, de se abrir, de se aventurar, elas têm dificuldade de inspirar. Então, pense assim elas têm um terror de abrir as suas gargantas para que haja uma inspiração profunda. Então, sabe, aquele medo de se abrir para o que vem, para o novo, para o que é desconhecido às vezes. Então, por isso essa dificuldade de ir para o mundo, aí, de se jogar na vida, né? Uma coisa legal da gente ver da respiração também é que ela está relacionada à voz, certo? Para a gente produzir um som, o ar passa pela laringe. E durante essa respiração, durante a emissão do som, tem certeza que está acontecendo uma respiração, né? Porém, muita gente, infelizmente, é inibida
de emitir um som alto. Então, as crianças que foram muito advertidas pelos pais quando pequenas a ficarem quietas, a não emitir um som para não incomodar, para não chorar, não gritar, para não gerar uma reação hostil dos pais. Então, ou elas foram advertidas severamente, ou elas adotaram esse padrão para justamente não terem uma atitude hostil dos pais. No que isso resulta? Resulta numa séria constrição na garganta, que vai limitar seriamente a passagem do som e da respiração. Sufocar o som é não ter voz ativa, é não conseguir se expressar, dizer o que quer, dizer o que não quer. Então, acaba gerando uma limitação na expressão sonora e na respiração também. Certo? Uma boa respiração, ela é fundamental para uma saúde vibrante. Então, assim, para a gente produzir energia, o corpo, ele precisa de oxigênio, que vem com a inspiração. Quanto mais oxigênio eu tenho, mais quente é o fogo do metabolismo, certo? Então, eu vou ter mais energia. Vou ter mais vitalidade. A gente falou mais sobre isso aí no vídeo, né, de energia. O link está aqui na descrição. Se você ainda não viu, confere lá. Então, como é que a gente pode melhorar a nossa respiração? Removendo o que atrapalha essa respiração. Assim, o nosso corpo, ele foi concebido para funcionar perfeitamente, de uma forma harmônica, nas suas melhores condições. Porém, vão acontecendo situações na vida, como a gente já falou, onde vai sendo prejudicado, vai sendo comprometido esse livre funcionamento. E aí vai comprometer o fluxo respiratório, entre outras coisas ali, certo? Então, assim, para eu respirar melhor, não existe um treinamento de respiração. A gente libera o que está atrapalhando essa respiração, olhando pelo aspecto do corpo físico, esses bloqueios energéticos que muitas vezes estão na forma de tensões musculares crônicas ou uma hipotonia muscular. Aí pode entrar exercícios de bioenergética, pode entrar massagens biodinâmicas, certo? Que são algumas ferramentas, algumas linhas da psicologia corporal que podem ajudar a fazer um trabalho físico a partir dali. E aí a psicoterapia também, olhando pelo lado das questões emocionais. Porque lembre assim, essas restrições físicas, elas tiveram uma origem emocional. Então, a partir do momento que eu vou liberando, ou pelo corpo, ou pela mente ali, ou pelos dois, eu vou retomando o fluxo natural do meu corpo. Então, assim, não é que eu vou estar fazendo um trabalho para melhorar a minha respiração. Na verdade, eu vou estar removendo o que está atrapalhando a minha respiração de funcionar bem. O que está atrapalhando de eu viver mais plenamente, de eu ter mais vitalidade e ser mais livre na minha vida. Certo? Mas tem mais uma dica aí para vocês. Tem situações no nosso dia a dia que fazem com que a gente prenda a respiração. Inconscientemente. O prender a respiração é uma resposta inconsciente ali. Então, às vezes situações simples, podemos dizer até bobas, assim, quando você está digitando no computador, ou quando você está digitando no celular, quando você está dirigindo, ou às vezes até agora, enquanto você está assistindo esse vídeo ali, você ficou numa situação, num estado mais de alerta, fez com que a respiração ficasse mais restrita, o corpo mais tenso um pouco. Quando isso acontecer, o que você pode fazer é uma inspiração mais profunda e uma expiração, soltando bem o ar e emitindo um som. Se você estiver num lugar onde você possa emitir um som, faça. Eu vou demonstrar aqui então. A
gente soltou o ar e soltou o som, liberou um fluxo. Isso tira a gente de um padrão e traz para um fluxo, um funcionamento mais natural. Vocês viram que até fiquei mais relaxado com uma respiração. É isso que muitas técnicas fazem, como na meditação ou na yoga. Alteram padrões de respiração para se chegar a resultados diferentes, para tirar daquele padrão que está de funcionamento do corpo, de respiração e de funcionamento mental, corporal ali, para induzir a um relaxamento ou alguma outra técnica que se deseje. Legal, né, pessoal? Então, experimentem isso. Observa como está a sua respiração, vários momentos do seu dia, e quando sentir que ela está presa, que ela está mais inibida, faz isso. Faz essa respiração aí. Certo? Vocês vão ver que faz diferença. Experimenta. Bom, se você assistiu o vídeo até aqui, é porque você provavelmente deve ter gostado. Então, se você gostou, compartilha. Compartilha aí, leva até esse conhecimento a outras pessoas que podem abrir, expandir um pouco mais aí do entendimento do seu funcionamento. E assim você também ajuda o canal a expandir, crescer e atingir mais pessoas aí com esses conteúdos. Certo? Grato!